Para a gente entender qual é a questão que existe na relação de um filho com um pai ou uma mãe, a gente tem que entender que a relação é uma terceira entidade. Olha essa porra. Tem a pessoa que está assistindo isso, tem o pai dessa pessoa e tem a relação dos dois. São três coisas diferentes. Geralmente a galera não pensa nisso, pensa, sou eu ou meu pai, e aí é ruim. Não, é você, é o seu pai, é a relação, e a relação é ruim. Cara, isso muda a toda, porque eu entendo que a relação, ela é somente uma consequência, é como se fosse o teatro que eu estou acostumado a viver quando os atores são eu e meu pai. Cara, isso é tão chato. Pai, o mundo precisa ouvir isso, velho. Não existe nada de ruim numa relação. Não pode existir nada de ruim numa relação. Existe algo de ruim nas pessoas que compõem essa relação. E se uma delas deixar de ter esse algo ruim, ou deixar de aceitar ser o ator nesse teatrinho que é a relação, como ela é até hoje, o teatro acaba. E a relação deixa de ser ruim. Cara, isso é bíblico, né? Quando um não quer, dois não brigam. Eu demorei para entender essa... Pô, é o clássico, né? Você pode ler a Bíblia, você lê um versículo, se acha bacana, aí quando você vive e vê o fenômeno manifesto de como Deus se revela através daquilo, aí você lê o versículo e entende. Agora eu entendi essa... Quando um dos dois se nega a viver o teatrinho de merda, que é a relação de ambos, não existe o teatrinho de merda, que é a relação entre ambos. E aí, a partir dessa quebra, a gente tem a única forma de você mudar o seu pai, por exemplo. Que é o problema. A maioria da galera fala, minha relação com meu pai é uma merda. Como é que eu faço pra mudar o meu pai? Cara, você acabou de se f***. Tipo, perpetuou o problema. Garantiu que o problema só vai piorar. Ó, você tá aqui, vamos mostrar pra câmera. Você tem o pai e o filho, certo? E a relação entre o pai e o filho é esse fio aqui. Quando esse fio tá esticado, você tem um fluxo vital, que ele vem de baixo para cima, naturalmente. Se você, que está no seu lugar, tem um buraquinho aqui onde você se encaixa perfeitamente, seu pai também. Se você sai do seu lugar e tenta, eu vou aqui mudar o meu pai, você zoou tudo o fio, tipo canudo quando você entorta, sabe? Fica tudo bugado e, cara, você deixa de receber o que você deveria receber de um pai, mesmo que seja um pai horrível, entre aspas. Deixa de existir esse fluxo, você tira o seu pai do seu lugar, porque agora ele tem que meio que se adaptar a essa realidade tosca. Às vezes, esse, na real, é o problema da relação da maioria das pessoas. O pai acaba meio que descendo e sendo meio filho do filho, ou vira um negócio meio, cara, totalmente cagado. Pra gente simplificar, tá, cara, é muita coisa envolvida nisso. A única solução é, cala a boca, aceita que o seu pai é seu pai e sempre foi e sempre vai ser o homem que Deus escolheu para ter soberania sobre a sua vida. Então aceita que dói menos, sabe? Começa assim. Você começa olhando para o seu pai, merda do jeito que ele é, ou que parece para você que ele é, e aceita que dói menos. Que se aquele cara é um merda, você é a merda da bosta. Então, você é a bosta da merda. Porque se Deus colocou você sob a jurisdição de um merda, então o primeiro passo é você aceitar e falar, cara, tem alguma coisa aí. Se Deus pegou e falou, ó, você vai estar sob a tutela dessa bosta, você tem que começar aceitando, meu Deus, eu sou pelo menos tão bosta, porque senão Deus teria me colocado sob a tutela de um rei, digno da minha grandeza, já que o meu pai não é. E quando você começa aceitando isso, velho, você começa a estar aqui, o reizinho na barriga crescendo pra cá, não, meu pai é uma merda e tal. Você fala, tá, talvez nós dois sejamos uma... O próximo passo é, você percebe que, na verdade, talvez nenhum de vocês dois seja uma... E aí uma coisa mágica acontece. Quando você percebe, por ter descido, entre aspas, ao nível do seu pai, quando você percebe que talvez nenhum de vocês seja uma... Você percebe que seu pai talvez não seja uma... E se o seu pai não é uma... Cara, talvez... você aceite ser filho dele de boa. E aí você magicamente se coloca no seu lugar de filho do pai que Deus escolheu para você. E magicamente, às vezes você começa a admirar. Eu falo por experiência própria. Eu vivi exatamente isso. Eu achava meu pai nossa, meu pai é um frouxo, meu pai é um mole. Meu pai não é homem. Meu pai... Tá, quem é homem então? Eu sou homem, eu sou fodão. Tá, na época tinha umas questões de família. Não, eu achava que era meu avô, porque não sei o que. Mas o que eu tô dizendo na real é, o meu pai tá errado. Meu pai tá errado. Se eu tô dizendo isso, eu tô dizendo, Deus tá errado. Porque Deus escolheu o pai errado pra mim. Eu que sei qual é o pai certo pra mim. Eu que devia escolher. E aí eu ia escolher um cara massa, um cara foda. Só que se o seu pai fosse qualquer outro no mundo, você não seria você. Você seria outra coisa. E se você acha
que o seu pai é ruim, é porque você tá se achando melhor do que ele. Se você é melhor do que ele, é graças ao fato de que ele foi ruim. Se fosse qualquer outro, velho, você não seria quem você é, portanto não seria melhor do que ele, entre aspas. E aí você entra num loop, que tipo, cara, tem que se resolver de alguma forma. E a única forma de resolver é falando, tá, talvez eu seja burro. E aí é aquilo do começo, talvez eu seja burro. E eu posso no começo falar, tá, o meu pai é uma mas no mínimo do mínimo eu tenho que aceitar que eu também sou uma merda. Cara, eu vivi isso assim de um jeito. Hoje eu admiro meu pai absurdamente. Absurdamente. Cara, é insano olhar pra como... Até contar essa história, velho. Falar que eu achava meu pai errado ou olha, eu for... Cara, que p****. Como que eu achava isso, velho? E eu sei, claro, porque eu vivi isso. Eu posso explicar por quê. Mas eu estaria explicando uma burrice, uma cegueira do que hoje é o mesmo pai, véio. Não mudou. Tipo, nossa, agora que meu pai mudou, eu admiro ele. Não, velho. A única coisa que mudou foi essa imagem do meu pai. Como você percebe? A imagem do meu pai, velho. Se a gente é a imagem de Deus, Deus tá lá. Ele não muda, ele é a mesma coisa. Mas a gente muda, porque dentro da gente tem uma representação simbólica de Deus, que não é Deus. É uma coisa que quanto melhor a gente ajustar ao que Deus é de verdade, melhor fica. Eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma imago pater, eu tenho a imagem do meu pai dentro de mim. Essa imagem, se está distorcida, tudo fica distorcido. Se eu começo a entender, tá, cara, talvez eu que não esteja refletindo direito o que o meu pai é. Tô olhando para isso aqui, para a imagem que eu tenho dele, não para ele em si. O que eu acho dele, porque eu, é um egoísmo patético. Ah, eu não gosto do meu pai, eu acho isso, eu acho que isso não é sobre você, é sobre a hierarquia perfeita que Deus escolheu para você nessa terra, nesse planeta. E cara, quem não aceita o pai do jeito que é, vai ser igualzinho ao pai. Cara, isso aqui, se não é pelo amor, que seja pela dor, pra galera que tá ouvindo isso. Se você não aceitar o seu pai, você vai ser o seu pai 2. Garantido, velho. O único jeito de ser diferente do seu pai é aceitar o seu pai. Falar, aceito ele do jeito que ele é. Eu posso não concordar. Ah, Gabriel, mas meu pai batia na minha mãe. Tá, velho. Não tô dizendo, nossa, você vai achar bacana. E fala, isso aí, pai. Muito massa. Eu não tô falando isso. Eu tô falando aceitado, tipo, ok, Deus escolheu esse cara por algum motivo. E graças a Deus que ele escolheu esse cara, porque o fato do meu pai ter cometido muitos erros exatos permitiu que eu aprendesse as lições exatas que eu precisava aprender para me tornar quem eu nasci para ser. Porque se o meu pai tivesse sido perfeito, eu seria um merda. Eu não teria tido os problemas necessários. Cara, o momento que você entende isso, velho, o momento que você entende essa porra, tudo muda. Que você pode entender que é um problema, sim, tudo bem. Cara, nenhum momento um pai que bate na mulher é tipo, nossa, aceitável. Não, vai ser, tipo, bacana. Mas, cara, as coisas são o que são, foram o que foram. Isso pode ter te gerado um trauma pode ter que te sentir arregaçado. Horríveis. Eu tive problemas horríveis por causa de uma série de coisas que aconteceram na minha família. Graças a Deus, se eu não tivesse tido esses problemas, não existiria neutropia. Ponto. Então se eu olho e falo, nossa, meu pai gera muitos problemas na minha vida. Graças a Deus. Quer dizer que Deus colocou esse cara na minha vida porque ele seria o único que é tão perfeito, mas tão perfeito que até os erros dele são acerto.